Vou botar aqui no ponto e aí a gente começa a nossa apresentação de hoje exatamente agora. Plau. Conjuntos numéricos, vamos aí começar falando sobre os números inteiros, belezinha? Então vamos nessa. Primeiro, não havia números, só havia trevas e escuridão. Mas eis que eles chegaram, quem? Os números naturais, aqueles números que a gente aprende primeiro, desde quando você é criancinha. Meu filho tem quantos aninhos? 2 aninhos, 3 aninhos e assim por diante. Os primeiros números que a gente começou a usar foram os números naturais. Para quê? Para contar coisas. Né? Contar as galinhas, os bodes e por aí vai. As luas, não é? Mas os números naturais são, apesar de infinitos, né? Um conjunto que não acaba nunca, porque sempre há um número maior do que o outro, né? Do que o seu antecessor. Apesar de ser um conjunto infinito, é um conjunto limitado. Por quê? Porque só representa valores positivos. Daí surgiu a necessidade de representar valores negativos, valores que você ainda não tem, né? Você, na verdade, está devendo. E aí surgiu a necessidade dos números inteiros. Perceba que a palavra inteiro já diz para você alguma coisa. Os números inteiros não são quebrados. Não tem vírgula nos números inteiros. Perceba que os inteiros incluem os naturais, que são os números positivos, e os números negativos. Tá certo? Então, quem são os números inteiros? Os positivos, os negativos e o zero, que você sabe, nem é positivo nem é negativo, beleza? Mas, novamente, ainda assim, apesar de ser um conjunto infinito, não dá para representar tudo, man. Afinal de contas, nem toda divisão de números inteiros resulta em um número inteiro. Às vezes, a divisão resulta em um número quebrado. E para representar estes números quebrados, nós temos os números racionais. Isto mesmo. E quem são os racionais? Racionais vão contar a realidade das ruas. Mas veja bem, os números racionais são todos os números que a gente estudou até hoje. Não é isto? As frações, as dízimas periódicas, os números decimais, os números inteiros, os números racionais. Everybody. A galera toda está presente aí, olha. Você tem frações como 5 oitavos, 2 quintos, menos 1 décimo. Veja que os racionais tanto representam valores inteiros como valores quebrados, beleza? Então, man, a partir daí, nós vamos dar mais um passo. Mas lembre-se, o foco desta aula aqui são os números inteiros, tranquilo? Vamos falar um pouquinho mais sobre números inteiros. Plau. Chegamos aí nesta bela tabela do Campeonato Brasileiro, onde eu tenho os times da 10ª à 15ª colocação. Bragantino, Ceará, Corinthians, Atlético Goianiense, Bahia e o Sport do Recife. Beleza? Sei que não estão os times aí que vocês torcem, mas daqui a pouco você vai entender por que eu peguei exatamente este pessoal aí, não é? Não peguei aí o topo da tabela, nem peguei o final da tabela. Vamos lá. Primeiro, vamos entender essa sopa de números que a gente está vendo aí, tá certo? Deixa eu tentar dar uma corrigidinha aqui, melhorou. Vamos tentar entender. Essa primeira coluna aqui, galera, pontos, né? PTS, pontos, diz exatamente quantos pontos cada equipe tem. E elas estão agrupadas da equipe de maior pontuação para a menor pontuação. Depois a gente tem PJ, que são as partidas jogadas. Todas as equipes jogaram 38 partidas, beleza. Depois nós temos aí VIT, que são a quantidade de vitórias de cada equipe, beleza? Vamos mais um passo. Que são os empates, e DER, que são, você já entendeu, as derrotas. Agora, onde nós vamos nos concentrar aqui são nas 3 últimas colunas. A coluna GP, que são os gols pró, né?
a coluna GC, que são os gols contra ou gols contrários, não é? E a coluna SG. Vocês sabem o que significa SG? É o saldo de gols. Beleza? Então, vamos nos concentrar nessas três últimas colunas. Gols pró, gols contrários, né, que foram os gols sofridos, e o saldo de gols. Primeiro vamos analisar aqui o Bragantino. Na 10ª colocação, o Bragantino marcou 50 gols, sofreu 40, tem saldo de 10 gols. O saldo de gols, você já entendeu, é a diferença. Gols pró menos gols contra. Depois a gente tem o Ceará, 54 menos 51, saldo de gols, 3. Depois a gente tem o Corinthians, fez 45 gols, levou 45 gols, saldo, 0. Beleza. E aí, a necessidade dos números inteiros para representar valores negativos. No caso do Atlético para baixo, as equipes sofreram mais gols do que aquilo que marcaram. No caso, o saldo de gols é negativo. Veja o Atlético, 40 marcados, 45 sofridos. Saldo, menos 5. Por que é menos 5? Porque você está tirando 45 de onde só tem 40. Não é isto? Bahia, né? Bahia e Sport. Bahia, 48 menos 59. Saldo, menos 11. E aí, o Sport do Recife, coitado, só marcou 31 gols, levou 50 nas costas, e aí tá o saldo, menos 19. Aí a gente vê a necessidade dos números inteiros. De forma geral, a gente pode analisar que as equipes com saldo positivo são Bragantino e Ceará. As equipes com saldo de gols negativo são Atlético, Bahia e o Sport do Recife. E o Corinthians nem está com saldo positivo nem negativo. Afinal de contas, o Corinthians está aí no 0. Beleza? Nem estou devendo, mas também não estou com lucro, não é? Está zerado aí o Corinthians. Beleza. Pessoal, outro exemplo de saldo é também o saldo bancário, ok? Quando você tem dinheiro na sua conta, você está com saldo positivo. Quando você zera a sua conta, já está dizendo, você nem está com saldo positivo nem negativo. Mas se você tiver crédito no banco, você pode tirar dinheiro da sua conta mesmo sem ter. E aí você fica com o saldo o quê? Com o saldo negativo. Palmeiras não tem mundial. Não. Eu não acredito. Outra utilização dos números inteiros, tá certo? É na temperatura. Vocês viram no slide anterior que os valores positivos foram representados em azul e os valores negativos foram representados em vermelho. Mas será que isso sempre acontece? Os valores negativos sempre são representados em vermelho? Vamos ver. A pergunta que nós temos é: qual termômetro está registrando temperatura negativa? É o termômetro vermelho ou é o termômetro azul? Tem gente que está enxergando isso aí verde, né? Não sei se isso aí é verde ou se é azul mesmo. Eu enxergo azul. Qual deles está registrando uma temperatura negativa? Se você ainda não se ligou, veja as escalas. Agora ficou fácil, porque você precisa ter um referencial. Qual deles está marcando uma temperatura abaixo de 0? Abaixo de 0 é quente ou é frio? É frio, Então você está vendo aí que o termômetro azul está representando uma temperatura negativa. Agora, que valores são estes? No caso do termômetro azul, a temperatura que está marcando é a temperatura menos 5 graus, que é justamente o valor que está entre 0 e menos 10. Entre 0 e menos 10, menos 5. E o termômetro vermelho mostra o calorão de Mossoró, 35 graus, que também pode ser representado como mais 35. Agora veja, não existe outra maneira de representar o número negativo. O número negativo tem que vir um sinalzinho de menos. Já o positivo você pode colocar ou não
o sinalzinho de mais. Beleza? Segue. Vamos agora ver esta representação na reta, tá certo? Existem algumas aplicações para os números inteiros. Uma delas é a indicação de um período antes e depois de uma determinada data programada, tá certo? Uma data estabelecida. Se nós estamos falando de tempo, qual é o referencial? Ora, o referencial é o ano zero. E eu duvido vocês saberem o que foi que aconteceu no ano zero. Eu nasci em 2003. Quem foi que nasceu no ano zero? Isto mesmo, man. O ano zero marca o nascimento de Cristo. Tudo que aconteceu depois do ano zero, aconteceu depois de Cristo. E antes de Cristo. Vamos andar aí 4 espaços à esquerda, tá certo? Vamos chegar ao ano 400 antes de Cristo. E aí você já entende que cada trechinho deste aqui representa um intervalo de 100 anos. 400 AC pode ser também escrito o ano menos 400, beleza? Como fato, nós vemos aí que os gregos, apesar de serem os bichões da matemática, ainda não conheciam os números negativos nesta data, ok? Andando agora em direção aos dias de hoje, certo? Nós temos aí chegando ao ano 600 DC. Como é depois de Cristo, é um valor positivo e aí eu posso representar 600 DC como sendo mais 600. E aí, como fato, nós temos que os hindus, nesta data, sim, eles trabalhavam com a ideia dos números inteiros, ou seja, os números positivos e números negativos. Agora, se eu perguntar a vocês, quantos anos se passaram entre essas duas marcas temporais? Do ano menos 400 ao ano mais 600, passaram-se quantos anos? Ora, do menos 400 ao zero, 400 anos. E do zero para o mais 600, 600. Mais 400, você já viu, passaram-se aí 1000 anos. Simbora. Outra indicação, né, dos números inteiros é para representar altitudes e profundidades. Como vocês sabem, é preciso que haja uma referência. E neste caso, o referencial é a linha do nível do mar, tá certo? Estou aqui na frente de um pontinho e vocês estão vendo ali a linha que passa ali no zero é o nível do mar. Esta é uma figura clássica que vocês encontram bastante nos livros de geografia. Estes pontos aí estão nos mostrando que algumas dessas localizações, certo, estão acima e outras abaixo do nível do mar, ok? Os pontos A e C são altitudes, estão acima do nível do mar, e os pontos B e E são profundidades, estão abaixo do nível do mar. Considerando que este ponto B aqui, nas aulas de geografia, a gente aprende que isto aqui é o que? É uma depressão, não é isto? E aquele ponto D ali, né? Aquele ponto D, que nem está para cima nem está para baixo, está na linha. Onde é que ele está? Ele está exatamente no litoral, man. Tomando uma aguinha de coco, num guarda-sol, curtindo ali o visual da praia, vendo as gatinhas passando, e aí, jogando um frescobol, só de boas. Então, na praia, você está exatamente ao nível do mar, beleza? Então, Serra do Mel tá mais para aqui, para a letra C, viu? Serra do Mel tá mais para aqui, para a letra C, e aqui Mossoró tá mais aqui para essa letra A, né? Se a gente fosse pegar para os nossos dias. Segue. O que nós vimos aí, man, nessas telas? Vimos que em todas essas situações apresentadas, foi preciso usar um referencial, né? Algo que marcasse o ponto de origem, ou seja, o zero. Então, no caso da temperatura, nós temos a temperatura zero, que é a temperatura nula. No caso da linha do tempo, nós temos o ano zero, que é o nascimento de Cristo, né? E no caso do relevo, nós temos como referência a linha do nível
do mar. Sempre é preciso ter este referencial separando os valores positivos dos negativos. E aí, o que a gente viu até agora, né, é algo acerca da ideia dos números inteiros. Vamos ver aqui um pouquinho mesmo, só dar uma pincelada sobre a reta numérica, o módulo de um número inteiro e a comparação de números inteiros. Se a gente vai falar sobre a reta numérica, a gente vai começar com uma reta. O que é que a gente tem no centro desta reta? Nós temos exatamente o ponto zero. O zero divide o lado positivo do lado negativo. E aí uma informação importantíssima. O sentido do crescimento dos números é para a direita. E aí a gente já começa falando um pouco sobre comparação. Quanto mais à direita na reta numérica, maior é o número. Quanto mais à esquerda, menor. Beleza? Se aí no centro você tem o zero, obviamente você sabe, do lado direito você tem o mais um. E aí, graficamente, eu posso representar por uma bolinha azul. Depois eu tenho o mais 2, duas bolinhas azuis. Depois o mais 3, três bolinhas e assim por diante. Cada vez subindo aí esta escadinha. E veja o que diz a escadinha. Quanto mais longe do zero, maior. Obviamente, quanto mais você se distancia aí do zero, mais você sobe nesta escada da vida. Agora, para o outro lado, se você tem aqui o mais 1 para o lado direito, qual é o valor oposto? O valor simétrico ao mais 1 é o menos 1. Isto mesmo, representado aí pela bolinha vermelha. Depois a gente tem o menos 2, duas bolinhas vermelhas, menos 3, três bolinhas vermelhas e assim por diante. Você sabe. Agora veja o que diz a escadinha de lá para cá. Atenção à escadinha. Quanto mais longe do zero, menor. Como assim? Quanto mais longe, menor? Não é quanto mais longe, maior? No caso dos positivos, Aqui nos negativos, quanto mais você se distancia, mais você desce nas profundezas, mais você fica devendo ao banco, mais você tem que fazer gols para compensar aquele saldo de gols negativo que sua equipe se encontra, não é verdade? Então, quanto mais você desce aqui, menor é o valor. Isto significa o quê? Se você pegar aqui a linha como referência, tudo que está abaixo dessa linha são números menores do que zero. O zero é maior do que qualquer número negativo. E aí você já entendeu que qualquer que seja o número positivo, ele é maior do que toda essa galera vermelha aqui. Tá certo? E aí, quem é maior? É o menos 2 ou é o menos 5? Menos 2 ou menos 5? Quem é maior? O maior é o menos 2. Porque quanto mais perto do zero, no caso dos negativos, maior. E aqui a escada diz, olha, quanto mais longe do zero, menor. O menos 5 está mais longe, está mais embaixo, tá certo? Você vai ter que compensar mais aqui, para poder chegar no zero. O menos 2 está mais pertinho, tá certo? Então, isso aí é uma noção que a gente precisa ter e precisa assimilar de vez, tá certo? E lembre-se, se o número está à direita do outro, o maior é o da direita, tá certo? Na reta numérica, quanto mais à direita, maior. Quanto mais à esquerda, menor. Vocês entenderam? Pessoal, aí a gente para e muda de slide. Só um minutinho. Vamos trocar de slide agora, porque chega de falar sobre números inteiros. Acho que aí já deu para a gente ter uma boa noção, ok? Vamos agora falar um pouco sobre os números racionais, tá certo? Peraí. Sai.
Números racionais. Vamos nós aqui. Simbora. E aí a gente chega naquele slide onde eu mostrei para vocês a origem dos números, tá certo? Os naturais, os inteiros e os racionais. A gente, lógico, não vai falar tudo aquilo de novo, beleza? Vamos agora nos ater aos números racionais. A gente já viu que os racionais podem aparecer de várias maneiras. Então, vamos ver aqui algumas formas de representação dos números racionais. Primeiro, eles podem se apresentar na forma de números inteiros. Veja aqui, 3, menos 5 e 9 são números inteiros e também são racionais. Eles podem se apresentar na forma de números decimais, ou seja, números com vírgula. Aí eu tenho menos 1,5, menos 0,07 e tenho o 0,222. Beleza. Quem mais eu tenho aí? Números na forma de fração, ok? Eu acabei pulando aqui o primeiro slide desta apresentação. Qual foi o primeiro slide? Deixa eu ver se eu consigo trazê-lo aqui, olha. Essa aqui. Este slide diz pra gente quem são os números racionais. Os números racionais são os números que podem ser escritos na forma de uma fração A sobre B, beleza? Detalhe, A e B são números inteiros e B não pode ser zero. Por quê? Porque não existe divisão por zero, beleza? Tendo em mente este conceito, quem são os números racionais? Os números que podem ser escritos na forma de fração, aí a gente volta para lá. Paramos aqui. Todas estas frações são representações destes números de cima, beleza? O 3 pode ser escrito, por exemplo, 3 sobre 1. Está aqui ele, olha. O menos 5. Menos 5 pode ser escrito menos 15 dividido por 3. 9, 18 sobre 2. E assim por diante. Cada número destes pode ser escrito na forma de fração. Lembra? O que é um número racional? Um número que pode ser escrito na forma de fração. Todos eles podem. E aí a gente tem números e frações decimais e vamos ver a relação entre eles. Por exemplo, o número decimal 0,2, como é que a gente lê? A gente lê 2 décimos. 0,2, a outra maneira de ler é 2 décimos. E quem é 2 décimos? 2 sobre 10. Vamos 0,05, 5 centésimos. Como é a forma de fração? 5 sobre 100, 5 centésimos. E 0,009, 9 milésimos, é este número aqui e é esta fração aqui, 9 milésimos. A maneira de ler, tanto na forma decimal como na forma fracionária, é a mesma, beleza? Perceba agora a relação que nós temos entre o número de casas decimais e a quantidade de zeros. Uma casa decimal sobre 10. Duas casas decimais sobre 100. 3 casas decimais sobre 1000. Tranquilo? Vamos analisar aqui o inverso. Aqui eu tenho a fração menos 13 décimos. Como é a representação de menos 13 décimos? Ele é um número que está sobre 10. Então, ele deve ter uma casa decimal. O número vai ficar menos 1,3. Na sequência, eu tenho 17 centésimos, que é um número sobre 100. Então, esta representação numérica, quase não sai, vai ter que apresentar duas casas decimais. 0,17. Duas casas decimais. E, por fim, 29 milésimos, que é uma representação sobre 1000 e na forma decimal deve ter 3 casas decimais, 0,029, 3 casas decimais. E aí você vê claramente a relação que existe entre as frações decimais e os números decimais. Sobre 10, uma casa. Sobre 100, duas casas. Sobre 1000, 3 casas decimais e assim por diante. Tranquilo?
E quando a fração não for decimal? A gente viu aí que é fácil. Quando a fração é decimal, é só escrever o número e descontar as casas. Mas e quando não for? Como é que a gente vai se virar? Para transformar uma fração qualquer em um número decimal, a gente faz o quê? A gente divide o de cima pelo de baixo. Como? Vamos ver agora aqui, olha. Quem é menos 1/2? A fração menos 1/2 é menos 0,5. Por quê? 0,5 é metade de 1. Quanto é a metade de R$1? 50 centavos. Vai dormir, Larissa. Não vá dormir. Pode continuar aí. Não quero, ela falou. 1/4 é 1 dividido por 4. Se 1/2 é 1 dividido por 2, 1/4 é 1 dividido por 4. Ou seja, é a metade da metade, 0,25. 1/5, 1 dividido por 5, 0,2. E aí a gente segue dividindo o de cima pelo de baixo. 3 dividido por 2, 1,5. 3 dividido por 4, 0,75. 3 dividido por 5, 0,6. E aí a gente segue. Menos 5 oitavos, menos 625. 2 terços, chegamos em uma dízima periódica, 0,666. E 4 nonos, 0,444. Beleza? Aqui nós temos um exercíciozinho rápido, mas eu não vou me ater a este exercício porque nós temos mais um slide para trabalhar. Eu falei a você que nós temos, né, trechos aí destes slides, tá certo? E o último é este que eu vou apresentar para vocês agora. Nós não podemos perder muito tempo aqui, senão não dá tempo. Simbora! Agora nós vamos ver estes números racionais que no slide anterior vocês viram que pode se apresentar na forma de número inteiro, número decimal, fração ou dízima periódica, positivo ou negativo. Nós vamos ver como é que eles se apresentam na reta numérica. Simbora! Primeiro, vamos considerar aqui a reta dos números inteiros. Dessa reta aí, eu vou pegar do menos 2 ao 2, tá certo? Vou pegar este pedacinho aqui do menos 2 ao 2. Menos 2 ao 2. E aí, vamos dividir cada unidade dessa em duas partes. Dividimos as unidades em duas partes iguais. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar uma dessas duas partes. Peguei uma dessas duas partes. Que fração eu tenho aí, cabeça, man? Coitado. Vai comer, louco. Tô só na base da unha. Meu Deus do céu, a galera tá rolando uma treta aí no chat, não acredito. Que fração é esta que eu tenho aí, man? É a fração 1/2. Por que é 1/2? Ora, se eu tinha duas partes e peguei uma, é 1 de 2, 1/2, isto mesmo. Que fração, que representação decimal é esta? Desta fração 1/2 é 0,5. Então você já entendeu que cada pedacinho desse representa 0,5. Se eu pego mais um pedacinho, eu pego mais 1/2 e eu vou ter 2 meios. Tranquilo? Quem é 2 meios? 2 dividido por 2 é 1. Se eu pego mais um pedacinho, 3 meios, eu tenho exatamente aqui, ó, 3 metades. Ou seja, eu tenho 1 e meio. Tranquilo? Quando eu juntei as duas metades, eu formei 1, peguei mais uma metade, 1 e meio. 1,5. E aí você está vendo, se eu pego a quarta metade lá, eu tenho 4 meios, ou seja, 4 dividido por 2, 2. Isto aqui para o lado direito, para o lado positivo, beleza? Para o lado negativo, nós temos as mesmas representações, as mesmas frações, porque, obviamente, essas distâncias aí são as mesmas, são valores simétricos, ok? Só muda que para o lado esquerdo nós temos valores negativos, tranquilo? E embaixo, a mesma coisa, os mesmos números decimais, sendo que com valores negativos. Quem é que está entre 0 e menos 1? Menos 0,5. Assim como entre 0 e 1 eu tenho o 0,5.
Então aí você já vê que menos 0,5 e 0,5 são valores simétricos, são valores opostos, tranquilo? Agora, se eu pegar essa reta e ao invés de dividir em duas partes, se eu dividi-la em 4 partes, o que é que vai acontecer? Dividindo em 4 partes iguais, beleza? Cada pedacinho deste vai ser 1/4 da unidade, tranquilo? E quanto é 1/4? Cabeça menos. Pessoal, não vá dormir sem saber que 1/4 é 0,25. Se você pegar R$ 1 e dividir para 4 pessoas, cada um recebe 25 centavos. É ou não é? 25 centavos. Quando você junta mais 1/4, junta mais uma moedinha de 25 centavos, você tem 2/4 do real, ou seja, você tem 50 centavos. Né? Botou mais 1/4, você tem 3/4 ou 0,75. Põe mais 25 centavos na conta, você tem R$ 1. 4/4, 1. Tranquilo? Agora, se eu pegar mais um ali, eu vou ter que fração? Que fração é aquela? Aqui eu sei. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. E aqui, vizinho ao 1, é a fração 5/4. É uma fração aparente. Não é isso? Aparente não, é uma fração imprópria. Né? A fração aparente é esta aqui, 4/4. Parece fração, mas não é. Por quê? Porque 4/4 é um inteiro. Esta fração aqui, 5/4, é uma fração imprópria. Imprópria por quê? Porque ela deveria estar representada de outra forma. Qual? 1 inteiro e 1/4. Na forma decimal, olha, 1 inteiro e 1/4. Ou seja, 1 e 0,25. 1,25. Tranquilo? E aí a gente segue com mais uma fração imprópria, 6/4, que é a mesma coisa que 3/2, que é 1,5. E aí na sequência você viu 7/4, 1,75 e 8/4, que é igual a 2. Mais uma fração aparente, porque 8 dividido por 4 dá 2. Todas as frações que nós vimos, memorize estes valores, porque você vai se deparar com isto aí no exercício, tá certo? Para o outro lado, a gente tem as mesmas frações com sinal invertido, tá certo? São os valores simétricos, aqueles lá, tá certo? E as mesmas representações decimais com sinal invertido. Tranquilo? Se eu perguntar a vocês a respeito do módulo de um destes números aí, o módulo é a distância do número até o zero. Tranquilo? E aí, números que possuem módulos iguais são exatamente aqueles valores opostos. Por exemplo, 1 e menos 1 são valores opostos. Por quê? Porque eles estão à mesma distância em relação ao zero. Eles possuem o mesmo módulo. Tranquilo? Simbora! Para a gente concluir, pessoal, essa aqui é a última tela. Nós temos agora a reta dividida em 5 partes. Para você não se perder, cabecinha de melão, não conte os tracinhos. Você vai se deparar com algumas questões destas, com retas numéricas, no exercício, mas já vou dizendo, não conte os tracinhos. Como é que você vai contar esses tracinhos? Se você contar os tracinhos, você vai contar aqui, olha, entre o 0 e o 1. 1, 2, 3, 4. E aí pode ser que você pense que esta unidade aqui está dividida em 4 partes. Mas não está. Ela está dividida em 5 partes. Porque, veja, as partes são os espaços entre as marcações. Tranquilo? Então, quando você tem aqui o primeiro espaço aqui, é o 1/5. E quem é 1/5? 0,2. Tá certo? Então, você já entendeu que cada pedacinho desse aí é 1/5. E aí a gente vai ter 2/5,
e a gente vai indo embaixo sempre de 0,2 em 0,2. 0,2 mais 0,2, 0,4. Aqui em cima eu vou ter quem? 3 quintos, 0,6. 4 quintos, 0,8. 5 quintos, adivinha quem é? 1. Fração aparente. 5 dividido por 5, 1. Depois, 6 quintos. Quem é embaixo? Lembra que é de 0,2 em 0,2? Então é 1 mais 0,2, 1,2. E depois, 7 quintos, 1,4. E depois, 8 quintos, 1,6. Belezinha? Novamente, tá aí todas as frações que a gente viu, as suas representações decimais. E para o outro lado, é a mesma coisa com valores simétricos, ou seja, valores opostos. Tá aí, man, positivo, negativo e por aí vai, ok? Então, deu certo, 7h44, nós conseguimos aí, man, um recorde histórico, conseguimos falar, né, pincelar, na verdade, os assuntos números inteiros e números racionais. Beleza, pessoal? Então nós vamos ficando por aqui. Vejo vocês na próxima aula. E tchau!